Glória a Deus. Aleluia. Quero cumprimentar os irmãos na doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cumprimentar a família da fé, meus irmãos em Cristo. Deixa eu ajeitar melhor aqui. A família da fé, meus irmãos em Cristo. Eu saúdo com a mais perfeita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus por esse dia lindo, esse dia maravilhoso que Deus tem nos proporcionado, não é? Só nos resta agradecer ao Senhor pela sua bondade, pelas suas misericórdias infinitas e que são a causa de não sermos consumidos. Conforme Jeremias descreve no capítulo 3, versículo 22, no seu livro das Lamentações, Jeremias afirma categoricamente que as misericórdias do Senhor, de Yahvé, o Salvador, o Criador, são infinitas para com a nossa vida, foram e eram infinitas com o seu povo de Israel e são infinitas para conosco, né? O povo gentil, o seu novo Israel, nós, a igreja do Senhor. Então estou aqui mais uma vez, como sempre digo, sempre no objetivo, na intenção de produzir fé e edificação espiritual aos irmãos, por intermédio da poderosa palavra do Senhor. Pois nós sabemos que a nossa fé, a fé do povo de Deus, a fé da igreja, a fé do cristão, ela é alimentada e ela é fortalecida por intermédio da palavra de Deus, que é o alimento da nossa alma, o alimento da fé cristã e com certeza também a bússola que nos levará para as mansões celestiais. A palavra de Deus nos dá o norte certo, nossa regra de fé e de prática. Nela encontramos tudo que precisamos para a nossa vida, para as nossas respostas. Encontramos na poderosa e preciosa palavra de Deus. Que Deus continue nos concedendo a sua graça, o seu favor, e certamente nós continuaremos caminhando, seguiremos avante. O caminho é estreito, é verdade, o caminho é de pedras, de espinhos. O caminho que conduz à salvação é um caminho estreito. Jesus disse que a porta também é estreita, portanto o céu ele é tomado por esforço. Não que a salvação é obtida por meio de esforços humanos ou méritos humanos, não é nesse sentido. Mas como cristão, como povo de Deus, como igreja do Senhor Jesus, que fomos chamados para vivermos uma vida santa e um caminho santo, é a conduta que a palavra de Deus exige de nós, como filhos de Deus, como filhos da luz, que devemos andar na contramão deste mundo que jaz no maligno, deste mundo de trevas. Então, portanto, devemos nos portar como filhos da luz e andarmos na contramão deste mundo, porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Pode ser um exímio pregador, cantor, professor, um grande conferencista, renomado, aclamado, mas se não se santificar, não verá o Senhor. Esta palavra é para o grande, para o pequeno, para o grande. Todos nós temos a necessidade de nos santificarmos constantemente, porque dependemos da presença do Deus Santo para sermos santos, e a cada dia precisamos nós mergulhar neste caminho de santificação progressiva até a volta do Senhor. Eu quero deixar aqui, para a breve meditação e reflexão dos irmãos da Igreja do Senhor Jesus, uma palavra que está aqui no texto de Apocalipse, uma palavra bem conhecida nossa, uma narrativa bem conhecida da Igreja do Senhor. Apocalipse, capítulo de número 3, no versículo de número
10. Vamos ler aqui, Apocalipse capítulo 3, versículo de número 10, que nos diz assim: Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Pois bem, meus irmãos, gostaria de deixar aqui para a nossa breve reflexão um pensamento, uma explanação em cima destes versículos lidos aqui com os irmãos, versículos 10 e 11, que estão aqui inseridos no contexto do capítulo 3 do livro do Apocalipse, do livro da Revelação. Revelação essa pertencente ao Senhor Jesus Cristo, não a João, o apóstolo. João foi apenas o canal da transmissão das revelações de Jesus Cristo, que foram enviadas por seu anjo, e o anjo as notificou a João, que estava na ilha de Patmos. Portanto, convém dizer, e é muito importante dizer aqui, que essas revelações no livro do Apocalipse não partiram diretamente de João, mas de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, que tornou conhecida a João essas revelações por intermédio do seu anjo, do seu mensageiro. Portanto, o mérito aqui dessas revelações extraordinárias pertencem ao Senhor Jesus Cristo, porque elas se originaram nele e a partir dele. E João foi apenas o canal escolhido por Deus para receber a transmissão das suas revelações. Mas eu tenho lido o versículo 10 e o versículo 11, inseridos aqui no contexto do capítulo 3 do livro do Apocalipse, do livro da Revelação. Nós temos aqui a sexta carta, do capítulo 3, versículo 7 a seguir. Nós temos aqui a terceira carta que João enviou para a igreja de Filadélfia, conhecida como a igreja fiel, a igreja temente a Deus, uma igreja leal e verdadeira ao seu Senhor. Filadélfia, exemplo de igreja fiel, verdadeira e temente a Deus. Filadélfia, no capítulo 3, versículo 7 a seguir, a sexta carta que João escreve ao pastor responsável pela igreja na localidade de Filadélfia. Deus te abençoe, meu amor. Deus te abençoe aí no teu trabalho, no teu serviço. Que a graça do Senhor venha repousar sobre a tua vida. Deus te abençoe, irmã Janice. Te amo, minha esposa. Que Deus te abençoe ricamente. Então aqui no capítulo 3, versículo 7 em diante, no livro do Apocalipse, João, segundo determinação do Senhor Jesus, vai endereçar uma carta a esta igreja, como endereçou as demais. No total eram 7 igrejas, né, que ficavam situadas na Ásia Menor. E João é usado por Deus como ferramenta, como instrumento, para transmitir a cada uma dessas igrejas aquilo que Deus determinou que ele transmitisse. E aqui no versículo 7, Jesus está dizendo a João: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve. Ou seja, ao pastor da igreja que está em Filadélfia. Ou seja, ao responsável, ao líder, ao administrador da igreja que está em Filadélfia. João, você vai escrever isto. É o que Jesus está dizendo para João, e Deus vai ditar agora o que João deve escrever na sua carta que será enviada à igreja de Filadélfia. E Jesus segue dizendo: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Jesus está ditando a João e João está escrevendo na carta. Deus está dizendo: diga
que esta carta que está sendo endereçada ao pastor da igreja que está em Filadélfia, diga para ele na carta que quem está mandando a carta é aquele que é santo, aquele que é verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre uma porta e ninguém fecha, aquele que fecha e ninguém pode abrir. Ou seja, diga ao pastor da igreja de Filadélfia que quem está mandando, quem mandou você endereçar essa carta a ele, foi aquele que tem toda a autoridade. Chave fala de poder, chave fala de autoridade. Então Jesus está dizendo, escreve aí, João, e encaminha para o pastor da igreja de Filadélfia que quem mandou você escrever é aquele que é santo, é aquele que é verdadeiro, é aquele que tem toda a autoridade. Então João está ali escrevendo e Jesus continua falando para a igreja de Filadélfia. E no versículo 8 ele está dizendo, eu sei as tuas obras. Ou seja, Deus sabia tudo que aquela igreja fazia. Nada do que a igreja fazia passava despercebido aos olhos do Senhor. Porque Deus é um ser onisciente, conhece o passado, o presente e o futuro. Então todas as nossas obras, todas as nossas ações, tudo que nós fazemos, todas as coisas, diz a Bíblia, estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem devemos de tratar. Aos olhos de Deus nada fica oculto. Aos olhos de Deus nada fica escondido. Ele tudo sabe, ele tudo conhece, ele tudo vê, ele tudo enxerga. E a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando não só os bons, mas também os maus. Ou seja, Deus conhece todas as nossas obras. Deus conhece tudo que nós fazemos e realizamos. Detalhe por detalhe, nada escapa. Nada passa batido. Nada passa despercebido. Deus sabe o que nós somos na igreja e somos na rua. Deus sabe se verdadeiramente refletimos o que demonstramos ser na igreja ou não. Ninguém engana a Deus. Ninguém se esconde de Deus. Deus sabe todas as nossas obras, tudo o que fazemos, tudo o que realizamos. E Ele sabe, acima de tudo, a intenção das nossas obras, principalmente na vinha, na seara do Senhor. Se tudo o que fizemos verdadeiramente é de coração, é para glorificar o seu nome, é para exaltá-lo, Deus sabe se o nosso ministério é realizado verdadeiramente, as nossas obras ministeriais que fazemos, o exercício da nossa fé, é sincero ou não é? Tanto é que a Bíblia diz que um dia todos compareceremos ao tribunal de Cristo para prestarmos conta daquilo que fizemos por intermédio do corpo, quer seja bom, quer seja mal. Então, Jesus está dizendo à igreja de Filadélfia, olha o que Jesus está dizendo à igreja de Filadélfia, eu sei as tuas obras, eu sei o que você faz, eu conheço todos os teus passos, eu sei quem você é de verdade. Deus sabe o que somos de verdade. Deus sabe se verdadeiramente somos o que demonstramos ser. Se somos humildes de verdade. Se somos misericordiosos de verdade. Se temos amor no coração de verdade. Se fizemos a obra para glorificá-lo de verdade. Deus sabe de todas as coisas. Nada, absolutamente nada, passa despercebido aos olhos do Senhor. Se engana quem pensa que consegue enganar a Deus. Se engana quem pensa que consegue passar Deus para trás. Quem pensa dessa forma está muito enganado. Extremamente enganado. Porque Deus tudo sabe e tudo conhece. E ele segue dizendo a Filadélfia, eis que pus diante de ti uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Meu irmão Eberson, Deus te abençoe, Eberson. Uma honra te ter por aqui, meu amigo. Deus abençoe tua família, teu ministério. Obrigado, Eberson, pela consideração, pelo carinho. Tu também, meu irmão, é um grande vaso nas mãos do Senhor. Somos grandes vasos nas mãos do Senhor. Uma alegria ter sido teu contemporâneo nas Bananeiras. Viemos de uma época de bênção, né? Na presença do Senhor. Que Deus te abençoe, meu amigo. Um forte abraço. Então, seguindo aqui, meus irmãos, Jesus agora está dizendo a Filadélfia, eu pus diante de ti uma porta aberta. E olha o detalhe importante da palavra, esta porta aberta que Jesus está afirmando que colocou em frente à sua igreja de Filadélfia, é uma porta que ninguém pode fechar. Absolutamente ninguém pode trancar esta porta que Deus colocou diante do seu povo.
E que porta é esta que ninguém pode fechar? Que porta é essa que Jesus está afirmando a Filadélfia, que colocou diante dela e que ninguém é capaz de fechar? O diabo não pode fechar. Os homens não podem fechar. Nada e nem ninguém tem condição de fechar esta porta que o Senhor abriu para a sua igreja. Que porta é esta? A porta que ninguém pode fechar, meus irmãos, tem pelo menos dois significados. Primeiramente, esta porta que Jesus está dizendo que colocou diante da igreja de Filadélfia e ninguém a pode fechar, é a porta da salvação. A porta da salvação que foi aberta por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Ninguém pode fechar a porta da salvação, porque ela foi aberta por Jesus Cristo, e esta porta, biblicamente falando, só vai se fechar quando a dispensação da graça se encerrar. Quando a dispensação da graça terminar, aí esta porta vai se fechar. Mas enquanto é o tempo da graça, a dispensação em que estamos vivendo, esta porta que nos foi aberta por Jesus Cristo lá na cruz, não há homem que a possa fechar. Não há inferno que a possa fechar. Não há demônio que a possa fechar. Não há um rei que a possa fechar. Não há um príncipe que a possa fechar. Ninguém, absolutamente ninguém, pode fechar a porta da salvação. Portanto, a nossa salvação não depende de homens, mas a nossa salvação depende do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu lá na cruz do Calvário e nos abriu um novo e vivo caminho, assumiu a nossa culpa lá na cruz, rasgou a cédula de dívida que era contra nós. Esta porta nos foi aberta pelo Senhor Jesus Cristo. Portanto, louvemos, glorifiquemos e agradecemos a Jesus pela porta da salvação que nos foi aberta por intermédio de seu Filho Jesus Cristo, que é a propiciação dos nossos pecados, diz a Bíblia em 1 João capítulo 2, versículo 1. João está dizendo à igreja: filhinhos, estas coisas vos escrevi para que não pequeis. E se pecardes, tendes um advogado para com o Pai, e o nome dele é Jesus Cristo, o justo. E ele, Jesus Cristo, o justo, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos pecados, mas pelos pecados do mundo inteiro. Ou seja, Jesus nos substituiu lá na cruz. A propiciação significa que Jesus assumiu a nossa culpa na cruz. A punição reservada para nós, por causa do pecado, Jesus suportou em nosso lugar. Portanto, a porta da salvação nos foi aberta por Jesus Cristo e ninguém pode fechar esta porta. É óbvio, a não ser o homem com seu orgulho, com a sua desobediência, com o seu pecado, que o afasta e o distancia do caminho da salvação. Mas do contrário, ninguém pode fechar esta porta que nos foi aberta por Jesus Cristo. Portanto, vamos louvar, vamos agradecer e exaltar o Senhor por esta porta que nos foi aberta. Não éramos merecedores da porta da salvação, mas Efésios 2, 8, 9 diz Paulo à igreja de Éfeso que somos salvos pela graça, não pelas obras, não por nossos méritos, não porque somos merecedores, não porque somos isso ou aquilo, não porque temos dons, nós somos salvos pela graça. Graça é favor imerecido de Deus sobre o homem. Pela graça de Cristo, nós temos a oportunidade de herdarmos o céu. E Jesus segue dizendo: eu coloquei diante de ti uma porta que ninguém pode fechar. Aí Jesus segue dizendo a Filadélfia: tendo pouca força, Filadélfia, você guardou a minha palavra e você não negou o meu nome. Jesus está dizendo: Filadélfia, eu sei que tu tens pouca força. Esta pouca força aqui, meus irmãos, não está se referindo especificamente à fraqueza espiritual. Obviamente, como seres humanos limitados, mortais e dependentes da graça de Deus, passamos por momentos de fraqueza, porque a nossa força vem de Deus. Deus é a fonte da nossa força. Se estamos de pé, é porque Deus é o nosso chão. Se estamos de pé, é porque Deus nos sustenta. Obviamente, se estamos de pé, é porque Deus é a fonte da nossa força. Paulo diz, em Efésios 6:10 em diante, ele vai dizer à igreja de Éfeso: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Paulo também era ciente de que a sua força, a força da igreja,
A força do povo de Deus vem do Senhor, emana do Deus Todo-Poderoso. Então, obviamente, todos nós passamos por momentos de fraqueza espiritual. E necessitamos cada dia de nossas vidas recorrermos a Deus, a fonte da nossa força. Mas aqui no contexto do capítulo 3, nas palavras de Jesus proferidas à igreja fiel, à igreja de Filadélfia, quando ele diz, tendo pouca força, guardaste a minha palavra, estudando um pouquinho, eu aprendi que não se refere especificamente à fraqueza espiritual. Momentos que todo crente passa, seja grande, seja pequeno, tenha um cargo ou não tenha, independente, somos seres humanos. E a Bíblia diz que Elias, o tão conhecido profeta Elias, conhecido como leão dos profetas, o mais ousado dos profetas na terra de Israel, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, diz a Bíblia. Então fraqueza todo mundo passa. Somos humanos, somos mortais. Mas quando Jesus diz a Filadélfia, tendo pouca força, ele se refere, estudando um pouquinho, especificamente ao número de membros que a igreja tinha. Eram poucos os membros da igreja de Filadélfia. Era a minoria os membros, a membresia da igreja de Filadélfia. Mas esse pouco que tinha, esses poucos crentes que estavam lá na igreja de Filadélfia, eram fiéis a Deus, eram leais a Deus, eram tementes a Deus, serviam ao Senhor com inteireza de coração. Tendo pouca força, eles eram poucos, mas aqueles poucos faziam a diferença. Aqueles poucos verdadeiramente estavam servindo ao Senhor de coração. Mesmo em meio à perseguição ferrenha que a igreja estava sofrendo, porque a igreja de Filadélfia estava sofrendo perseguição por falsos judeus que estavam infiltrados no meio da igreja, por líderes religiosos sem escrúpulos, sem caráter, que não temiam a Deus, que se diziam ser judeus, mas não eram. E mais à frente Jesus vai dizer à igreja de Filadélfia, eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, ou seja, aos que dizem ser judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Veja bem, a igreja, mesmo com pouca força, eram poucos membros. E estavam ali cercados por esses falsos judeus, que na verdade Jesus está dizendo que pertenciam à sinagoga de Satanás. Não eram judeus verdadeiros, não temiam ao Deus de Israel, não serviam ao Deus de Israel verdadeiramente e estavam ali travestidos de ovelha, mas interiormente eram lobos. E estavam ali infiltrados no meio da igreja de Filadélfia, estavam ali querendo corromper o caráter da igreja, desvirtuar os irmãos do caminho da salvação, como acontece nos dias de hoje. Falsos mestres, infiltrados no meio da igreja do Senhor. Por isso há uma necessidade muito grande de cada vez mais nos apegarmos e ficarmos firmes na presença de Deus e pedirmos ao Senhor discernimento espiritual, para que não venhamos ser enganados por esses falsos profetas que estão por aí, por esses falsos mestres que estão por aí, distorcendo a palavra de Deus, que não pregam o caminho da salvação, não pregam renúncia, pregam apenas prosperidade, mas não falam da cruz. Não transmitem a verdadeira mensagem da cruz que Jesus nos deixou na sua palavra. Então por isso é necessário, igreja, meus irmãos, que venhamos pedir a Deus discernimento, para que não sejamos enganados por esses falsos mestres que atuam em nossos dias de hoje também. Temos que pedir discernimento, orientação dos céus. Por isso que dentre os 9 dons do Espírito, que Paulo fala em 1 Coríntios, está o dom de discernir os Espíritos. E precisamos pedir a Deus esse dom, este discernimento. E Jesus está dizendo, eu sei, Filadélfia, que no meio de vós há muitos que se dizem serem judeus. Há muitos que se dizem ser meu povo, mas na verdade não são meu povo. Pertencem à sinagoga de Satanás. São instrumentos de Satanás usados para tentar perverter a vossa fé. Mas Jesus está prometendo à igreja fiel. Jesus está prometendo à igreja de Filadélfia e dizendo, aguenta só um pouquinho. Eu farei com que esses falsos mestres
Eu farei com que esses judeus, que na verdade não são, mas pertencem à sinagoga de Satanás, e são instrumentos de Satanás, e estão lutando contra vós, Filadélfia, aguenta, segura um pouquinho, que eu entrarei com providência, e eu farei com que eles venham e se prostrem aos teus pés, porque eles vão saber que eu te amo, Filadélfia. Eles vão saber que tu não estás só, Filadélfia. Eles vão saber, Filadélfia, que eu zelo pelos meus servos, pelo meu povo, pela minha igreja. Eles vão saber, Filadélfia, que eu protejo o meu povo, que eu resguardo o meu povo, que eu cuido do meu povo, Filadélfia. E assim é o amor de Deus para conosco, meus irmãos. Assim é o amor de Deus para com a sua igreja, para com o seu povo. A igreja é a menina dos olhos de Deus. Não interessa se você é eloquente ou não é. Não interessa se você canta bem ou não canta. Se você tem dons ou não tem. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é precioso para Deus. E Deus, Ele zela por nossas vidas a todo tempo. E a cada instante o Senhor tem zelado pelo seu povo. A igreja não está sozinha. A igreja tem dono. E o dono da igreja não é de carne. O dono da igreja não é da terra. O dono da igreja é do céu. É o Deus Todo-Poderoso. Jesus disse a Pedro: eu edificarei a minha igreja. Ele não disse a tua igreja, mas a minha igreja. O homem é apenas administrador, mordomo de Deus, daquilo que pertence a Deus. A igreja não é de homem algum. A igreja pertence ao Senhor Jesus Cristo, e a igreja não está fundamentada sobre Pedro. Pedro é Petros, fragmento de rocha, cascalho. A igreja não está firmada em cascalho, mas ela está firmada sobre a rocha, a pedra angular, o Senhor Jesus Cristo. Ele é a base e o alicerce da igreja. Ele é o dono, o proprietário desta igreja. Ai do homem que tentar destruir esta igreja. Ai do homem, do falso mestre, que acha que vai conseguir tirar proveito da igreja do Senhor. Deus é amor, mas Deus também é justiça. E o que mais temos visto nos dias de hoje? Homens com coração perverso. Homens que usam a palavra de Deus somente no intuito de se beneficiar a si próprio, para extorquir o povo, explorar o povo. Mas Deus está contemplando tudo isso. Aos olhos de Deus nada passa despercebido. Por isso ele está dizendo: Filadélfia, eu farei com que esses falsos judeus, que na verdade são falsos religiosos, que estão no meio de vós, para tentar desvirtuar vocês do caminho do Senhor. E Jesus segue dizendo à igreja de Filadélfia. Quer ver o que mais Jesus segue dizendo à sua igreja? Versículo 10, ele diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência. Em outras traduções diz: da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Deus é fiel, meu irmão, com aquele que é fiel. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Filadélfia, mesmo em meio àquela perseguição ferrenha que estava sofrendo. Filadélfia, mesmo em meio ao sufoco pelo qual estava vivendo. Pressionada por esses falsos judeus que estavam sendo instrumentos ali de Satanás para tentar perverter a igreja do Senhor. O caráter e a conduta da igreja de Filadélfia, que era um exemplo de igreja, que temia a Deus, que amava o Senhor. Mas Deus está dizendo: Filadélfia, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre a terra. Há uma tentação que virá sobre a terra, ou seja, uma tribulação que virá sobre a terra. E Deus está dizendo: Filadélfia, eu vou te guardar da hora desta tribulação que há de vir sobre a terra. E segundo estudos escatológicos, essa grande tribulação é uma tribulação jamais vista e experimentada pela humanidade. Depois que Jesus tira a igreja da terra, virá a grande tribulação. E é uma tribulação jamais experimentada, que o mundo jamais conheceu. Mas Jesus está dizendo que a igreja fiel, a igreja temente, a igreja que o ama, a igreja que pratica os seus mandamentos, aquele que for fiel, não provará desta grande tribulação. E é nisso que nós cremos, meus irmãos.
que uma trombeta será tocada a qualquer hora dessa. E a Bíblia diz que nós seremos arrebatados. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e os vivos serão arrancados daqui. E nos encontraremos todos nos ares, e para sempre estaremos com o Senhor. E não estaremos aqui quando o anticristo vier sobre a face da terra. Seremos guardados desta grande tribulação que há de vir sobre o mundo. Uma tribulação jamais vista, jamais experimentada, mas Jesus está prometendo aqui à igreja de Filadélfia, a igreja temente, que ele livraria a sua igreja desta grande tribulação. E para encerrar, no versículo 11, Jesus segue dizendo: Filadélfia, eis que venho sem demora. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Jesus segue aqui motivando a sua igreja a se manter fiel a ele. Jesus aqui segue a sua igreja, segue incentivando a sua igreja a manter-se no caminho da fidelidade, do temor ao seu nome. E ele está dizendo: eu venho sem demora, Filadélfia. Eu não demoro a vir. Não sabemos o dia e a hora da volta do Senhor, mas certo é que um grande evento vai acontecer nessa terra, e este evento se chama o arrebatamento da igreja. Isso não é conto da carrochinha, meus irmãos. Isso não é invencionice humana. Isso não é uma ficção. Isso não é uma utopia. Está descrito na palavra de Deus. E tudo que está descrito aqui é real e verdadeiro. Jesus disse a Filadélfia: eu cedo venho, Filadélfia. Guarda o que tu tens, ou seja, guarda a tua fidelidade. Continue sendo fiel a mim, Filadélfia. Continue temendo o meu nome, Filadélfia. Continue dando exemplo de igreja fiel, Filadélfia. Fique firme, Filadélfia, porque em breve eu estou vindo para te buscar, para te arrebatar e te arrancar dessa terra, e você vai morar comigo eternamente. Aguenta firme, Filadélfia. Eu tenho visto a pressão que tu tens sofrido. Eu tenho contemplado os levantes dos falsos mestres. Mas eu vou tratar com eles, fique tranquila. Descansa, Filadélfia. Apenas se mantenha fiel, porque eu cedo venho. Guarda o que tu tem. Guarda, Filadélfia, a tua fidelidade. Não se corrompa, Filadélfia. Mantenha, Filadélfia, o seu caráter. Zele, Filadélfia, pela minha palavra. Continue praticando os meus mandamentos. Não dê ouvido, Filadélfia, aos falsos mestres, aos falsos judeus, aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás. Tape os seus ouvidos para eles, Filadélfia, e dê ouvidos ao meu espírito. Eis que cedo venho, Filadélfia. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Meus irmãos, há uma coroa que nos aguarda, uma coroa de glória, uma coroa incorruptível. É o que Paulo diz na sua epístola pastoral, quando está chegando no fim da sua vida. Paulo tinha a convicção e essa certeza, e ele vai dizer ao jovem pastor Timóteo: Timóteo, eu acabei a carreira, eu combati o bom combate, eu guardei a minha fé, estava prestes a ele dormir no Senhor, estava prestes a Paulo morrer, e Paulo vai dizer: Timóteo, eu tenho certeza que eu cumpri, que eu fiz a minha parte como igreja militante, mas a minha hora de ser igreja triunfante está chegando. Breve eu estarei com o Senhor na glória eterna. Timóteo, desde agora, a coroa da justiça me está guardada, mas eu tenho certeza, Timóteo, que esta coroa não está reservada apenas a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Paulo disse a Timóteo, e nós amamos a vinda do Senhor, demonstramos o amor que temos pela vinda do Senhor, como Filadélfia, sendo fiel a Deus, sendo temente a Deus, guardando e praticando os seus mandamentos. Por isso, meus irmãos, eu sei que não é fácil, a opressão está grande, a batalha é diária, os bombardeios satânicos e diabólicos são frequentes e constantes sobre a nossa vida, mas vamos nos manter firmes, meus irmãos. Há uma pátria celestial que nos espera, há uma pátria celestial que nos aguarda. João 14, versículos 1 a 3, Jesus disse: para que aonde eu estiver, estejais vós também. Breve estaremos para sempre com o Senhor, e não haverá mais sofrimento, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza. Por isso, meu irmão, se tu está fraco, eu tenho certeza que a partir de agora, nesse instante, o Senhor renova as tuas forças, o Senhor te
reanima. Aí no teu lar, na tua casa, Deus está dizendo: guarda o que tu tens, mantenha-se fiel a mim, fique firme, persevere, porque eu estou vindo, a minha volta está próxima, e você, para encontrar-se comigo, precisa guardar o que você tem, precisa manter-se fiel a mim, precisa praticar os meus mandamentos. E a Bíblia diz em Apocalipse 22:14, bem-aventurados os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Lavar as vestiduras no sangue do Cordeiro significa praticar os mandamentos de Deus. Estes entrarão na cidade pelas portas. Portanto, meus irmãos, vamos guardar o que temos. Não é fácil. Olha a turbulência em que Filadélfia estava, no meio de falsos mestres, falsos judeus, pertencentes à sinagoga de Satanás, que lutavam com eles constantemente, para que eles viessem se corromper e sair do caminho do Senhor. Mas eles mesmo assim se mantiveram fiéis, mesmo em pouco número de irmãos, mas eram uma minoria fiel, uma minoria que temia o nome do Senhor. E eles estavam ali firmes, porque eles sabiam que logo, logo a trombeta iria tocar, Jesus viria e os arrebataria e os levaria para as mansões celestiais. Então, meus irmãos, eu quero deixar aqui enfatizado: vamos guardar o que temos. Não somos salvos pelo dom que temos, embora devemos zelar pelo dom que temos. Devemos exercer com responsabilidade o ministério que de Deus recebemos, a chamada que temos. Tudo tem a sua importância, o seu valor, mas, sobretudo, não somos salvos pelo dom que temos, pela capacidade que Deus nos deu, pela intelectualidade que temos, pelo cargo que temos, pela posição que ocupamos. Ninguém é salvo por isso. Porque se fosse Jesus, não diria: muitos me dirão naquele dia, eu profetizei no teu nome. Profetizar é um dom. No teu nome fiz muitas maravilhas. E Jesus vai dizer: eu não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Portanto, meus irmãos, não vamos ficar apegados a títulos, não vamos ficar apegados aos dons que temos, embora eles são importantes e devemos buscá-los, mas sobretudo no contexto ali de Filadélfia, quando Jesus diz: guarda o que tens, é a fidelidade demonstrada da igreja para com o Senhor. Então nós seremos salvos pelos frutos que produzimos, frutos dignos de arrependimento. Não seremos salvos pelos dons, pela posição que temos, não, mas seremos salvos pelos frutos que produzimos, como crente, como servo de Deus. Então, que o irmão Osmar, esta palavra é para mim primeiramente, que eu venha guardar a minha fidelidade e que eu venha continuar sendo fiel a Deus, porque Jesus em breve vem, meus irmãos. É a última hora da igreja sobre a face da terra. Os sinais que antecedem a volta de Cristo estão estampados diante dos nossos olhos. Só não vê quem não quer ver, só não enxerga quem não quer enxergar. Jesus breve vem. O Senhor está às portas. Portanto, meus irmãos, eu espero ter edificado você com esta palavra. Eu espero ter fortalecido você, reanimado você, por intermédio da poderosa palavra de Deus. Porque este é o meu objetivo de vir aqui. O meu objetivo de vir aqui não é aparecer, não é disputar com ninguém, não é competir com ninguém, mas produzir edificação espiritual aos meus irmãos por intermédio da palavra do Senhor. E eu tenho certeza que nessa tarde Deus edificou a nossa fé, fortaleceu as nossas vidas e nos reanimou para que nós venhamos nos manter firme, porque breve o Senhor vem e precisamos estar preparados para que ouçamos o toque da trombeta. Vamos fazer uma oração a Deus neste instante, neste momento, e agradecer a Deus por este momento de meditação e aprendizado da sua palavra, pois juntos aprendemos com Jesus, nosso mestre por excelência. Ele que é manso e humilde de coração. Ninguém nunca falará como ele, ninguém nunca pregará como ele, ninguém nunca ensinará como ele. Tudo que temos, sabemos, vem de Deus, vem do Espírito Santo do Senhor que em nós habita. Deus abençoe o irmão Eberson. Obrigado, meu querido amigo, pela intercessão aqui junto, nessa live. Que Deus te abençoe, irmão Eberson. Uma alegria ter o irmão por aqui. O irmão sabe do carinho, do apreço e do respeito que eu tenho pelo irmão, pela sua família. Um grande abraço. Vamos unir a nossa fé. Vamos orar ao Senhor. Os sinais estão aí. Jesus breve vem. Vamos ficar firme e guardar o que temos. Acima dos dons, dos talentos, do ministério profícuo e abençoado que talvez tenhamos, nós devemos nos manter fiéis a Deus, porque o que nos salva não é os dons,
mas a fidelidade a Deus. Então vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, na tua santa e poderosa presença, eu quero te agradecer pela rica e preciosa oportunidade de vir aqui, uma vez mais externar a tua palavra aos meus irmãos, no objetivo de edificar a fé do teu povo. A ti pertencem a honra, a glória, o poder e o louvor para sempre. Nos ajuda a guardar a tua palavra em nosso coração para não pecarmos contra ti. Meu Deus, eu tenho certeza que a tua palavra falou comigo primeiramente, me advertiu primeiramente e falou também com os meus irmãos, que nós venhamos guardar a fidelidade a ti, que nós venhamos nos manter fiéis a ti, Senhor, porque a tua volta está próxima. Em breve o Senhor vem, em breve a trombeta será tocada e nós precisamos ser fiéis a ti. Nós precisamos praticar os teus mandamentos, lasvar as vestiduras no sangue do Cordeiro, para que possamos entrar na cidade pelas portas. Fortalece aquele que está fraco agora, levanta aquele que está caído, anima aquele que está desanimado, abençoa os meus irmãos, seus lares, suas famílias, seu ministério, livra-os de todo laço satânico e diabólico, livra-os de toda investida maléfica das trevas, nos blinda com teu sangue, Senhor. Eu creio que tu está ouvindo a nossa oração neste momento. Eu uno a minha fé com a fé do teu povo agora. Aquele que está enfermo seja curado agora, de qualquer enfermidade que esteja sobre o seu corpo, em nome de Jesus. Cura os enfermos agora, repreende a AIDS, repreende o câncer, repreende a leucemia, caroços desapareçam agora, vidas sejam libertas, reine a tua paz neste lar, nessa casa, abre as portas que estão fechadas, aquele que precisa de um emprego, meu Deus, que o Senhor abra as portas agora, neste momento, seja alcançado no teu lar, na tua casa, tocado pela mão de Deus. E se você tiver algum testemunho para falar, fale, para que o nome de Jesus seja glorificado, porque Ele está conosco nesta live, Ele está conosco neste momento, e a honra e a glória pertencem a Ele. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Até a próxima oportunidade, um grande abraço. Fiquem na paz do Senhor.